Você sabia que a cada 6 segundos alguém em algum lugar no mundo morre por causa do acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame? No Brasil, o AVC é a primeira causa de morte e incapacidade, com um enorme impacto econômico e social no país. A doença atinge pessoas com a idade média de 65 anos, porém, 10% dos casos ocorrem em pessoas com menos de 45 anos. Para falar um pouco mais sobre o AVC, suas consequências e tratamentos, procuramos a ajuda de uma especialista no assunto. A causa mais comum dos dois tipos de AVC é hipertensão arterial sistêmica. Essa é a primeira causa, é a líder de ser o fator etiológico, né? Depois vem diabetes, o sedentarismo, obesidade, tem a fibrilação atrial, que é uma arritmia. E, na verdade, não é que esteja aumentando na população jovem, é que a gente começa a estudar melhor essa população. Muitas vezes nem era feito o diagnóstico de AVC quando era indivíduo mais novo, né? Mas as causas de AVC no indivíduo mais jovem são as mesmas encontradas nos pacientes mais idosos. Então a prevalência é um pouco maior em homens, mas a mulher, a partir da menopausa, ela começa a ter uma incidência igual à dos homens. Alguns anticoncepcionais, né, eles podem causar o que a gente chama de estado protrombótico, aumenta a chance de fazer trombose, que nada mais é que a oclusão de um vaso, né? Então a gente tem que cuidar com essa reposição hormonal também, indivíduos também idosos ou mulheres após menopausa, tem que sempre ter um cuidado. Acometendo tanta gente, será que a população está bem informada a respeito do tema para poder evitar ou mesmo procurar a ajuda necessária? Você sabe o que é AVC, mais conhecido como derrame? Sei, acidente vascular cerebral. Normalmente é um rompimento de uma veia, né? Daí tem um derrame de sangue. Eu não sei a fundo, mas acredito que possam ocorrer várias sequelas, né, no corpo. Acho que a fala pode ser prejudicada dependendo de onde atinge, né? E outras regiões também, acho que podem, devido ao ataque, podem sofrer consequências. Você conhece alguém que já teve um? Conheço meu sogro. Sim, é meu tio-avô, na verdade. Ele é irmão da minha avó e ele tem 78 anos. Estar atento aos sintomas é fundamental para o socorro imediato, que irá refletir nas sequelas e no tratamento. Então são 3 achados que são os mais comuns. Um é que vai haver uma simetria no sorrir, então você pede para o indivíduo sorrir e vai ver que um lado fica meio paralisado. Outro é uma diferença na força dos braços, então um lado do corpo fica mais fraco, então você pede para o indivíduo levantar os braços e um braço cai. Ou uma dificuldade na fala, pode ser de entender o que se fala, pode ser de repetir uma frase, pode ser falar enrolado. Qual que é o caminho certo? Reconhecer os sinais e sintomas, depois que existe essa suspeita, chamar a ambulância, o ideal é o serviço de emergência da tua região, normalmente é o SAMU, 192, e levar para o hospital de referência e tratamento do AVC. Teve alguma consequência? Teve várias. Ele trabalhava, dirigia, agora não trabalha, não dirige, não fala e não escreve e não lê. Ele ficou com um lado do corpo paralisado e não perdeu a fala, bem difícil, bem triste. Depois de um ano que ele teve, ele não conseguiu se recuperar e as sequelas levaram ao falecimento. Depois dos primeiros socorros, é importante que a pessoa ingresse em um tratamento multidisciplinar para a reabilitação das funções que foram comprometidas. Quanto antes começar, melhores serão os resultados. E você sabe se ele fez algum programa de reabilitação, como fisioterapia ou fonoaudiologia? Sim, ele tem acompanhamento com fono e ele faz acompanhamento também em casa com fisioterapeuta, porque ele não consegue sair de casa sem acompanhamento. A gente procurou colocar ele inicialmente em casa, com cuidadores 24 horas por dia, e dar todos os remédios necessários. Eu acho que ele fez só um pouco de fisioterapia. Então são 2 coisas que são importantes após o AVC. Então, uma é a reabilitação e outra é a prevenção secundária. O que é a prevenção secundária? É você saber qual que é a causa, o que levou àquele AVC e tratar essas causas. Então, um paciente que teve um AVC, ele precisa ser avaliado de uma forma que a gente chama de global, procurando aonde ele está acometido, né? Ele deve, então, ser avaliado por fonoaudióloga, por um terapeuta ocupacional, daí tem o fisioterapeuta que faz mais essa parte motora mesmo, a psicologia, mas também é importante uma avaliação neuropsicológica. O que o neuropsicólogo vai avaliar nesses pacientes? Então, assim, como que está a compreensão, as funções executivas dele, se ele consegue ter um pensamento lógico, né? Existem várias
maneiras de se reabilitar um paciente. Então, do ponto de vista físico. Então, primeiro você tem que ganhar força para ele voltar a deambular e ter os movimentos, né? Mas muitas vezes essa força, ela vem associada a um achado que a gente chama de espasticidade. Então, tem uma rigidez excessiva, que então atrapalha. Então, isso pode ser tratado. Como que isso pode ser tratado? Com reabilitação, então com a fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, com medicamentos para serem usados via oral ou até com medicamentos injetáveis. Um exemplo é a toxina botulínica. Ele promove um relaxamento do músculo que está excessivamente rígido para que se possa, então, melhorar a qualidade de marcha, melhorar a qualidade de movimento do membro superior, muitas vezes também melhorar a dor. Esses pacientes, como eles ficam com déficit motor, eles ficam contraídos, têm muita dor no ombro. O que a gente busca, né? Quando a gente quer, então, que esse paciente ele volte a ter uma vida com cidadania, ser reintegrado à sociedade, a gente tem que oferecer alguns caminhos para ele. Então, um dos caminhos que a gente consegue é quando se criam associações de apoio a portadores de sequela DVC. E o apoio familiar. Apoio familiar é uma coisa que no Brasil, né, pela nossa característica cultural, existe, né? Apoio familiar geralmente existe, só em condições de muita carência mesmo é que isso não acontece. Como que nós vamos prevenir um AVC? É tendo uma vida com hábitos saudáveis, então atividade física, uma alimentação saudável, tratar bem o diabetes que aparecer, tratar bem uma hipertensão arterial que venha aparecer. E se, infelizmente, for acometido por um AVC, não pensar que, nossa, isso foi uma coisa seríssima. 70% de indivíduos que tiveram um AVC, eles se recuperam, voltam a exercer as atividades que exerciam antes, fica só como tem que se cuidar mais, né? Tem que se preocupar mais quais foram aqueles fatores de risco. E quem fica com alguma sequela deve procurar reabilitação, se esforçar ao máximo para que atinja o melhor que consegue. Por quê? Porque a vida continua e às vezes você não vai ter uma vida exatamente como você tinha antes, mas existem várias maneiras de se viver.